Bom, então sejam bem-vindos a mais uma aula livre do Morada Acadêmica. Nesse momento, falando dos primórdios, não é? O que antecedeu a constituição da psicologia científica no finalzinho do século XIX para o século XX. Apesar de nós estarmos falando, obviamente, de um momento da psicologia, não é? Que é um momento quase museológico, né? Porque é quase um movimento de olhar para trás de psicologias que não se fazem mais do ponto de vista de conteúdo, objeto, né? Não, aliás, são psicologias na sua grande magnitude, psicologias puras, né? Que a gente diz, ou seja, não são aplicadas, né? Tirando a psicologia funcionalista, que é a última ali do que falaremos, né, do William James e lá nos Estados Unidos, a psicologia do experimental do Wundt e a psicologia estruturalista do Titchener, né, que é onde nós precisamos chegar hoje nesse encontro, né, como é que esses emblemáticos nomes conseguem constituir a psicologia, não é? Nós estamos falando de uma psicologia pura, ou seja, uma psicologia que não tinha uma prática no seu horizonte, né? Isso para nós, em pleno século XXI, é bastante difícil de compreender, porque nós tendemos a fazer sempre uma pergunta, né? Seja no nível científico, acadêmico, ao nível pessoal, do para que tudo isso que estamos estudando, apreendendo dentro da universidade, academicamente, né? Então, esses sujeitos, na verdade, no primeiro plano, né, que é onde a gente vai hoje, pelo menos, preparar esse terreno para chegarmos, né, eles não estão muito preocupados do ponto de vista utilitário, quer dizer, do que fariam com esta psicologia, né? Até porque eles vêm, não é, dentro de uma carreira que é a medicina fisiológica, todos eles têm formação em filosofia, nós vamos ver que isso tem a ver também com a reforma universitária alemã, né, com o Palco, que é alemão, né, da origem da psicologia científica do Wundt, se dá na Alemanha, em Leipzig, né? Então, nós estamos falando de um território, de uma geopolítica específica, né? Então, a aula livre de hoje é para chegarmos nesse lugar, não é? Que é a psicologia do Wundt e do Titchener, principalmente a do Wundt, que é considerado o pai da psicologia moderna, em 1879, não é? Ele lá em Leipzig, então, fundaria o primeiro laboratório de psicologia, a primeira revista, articula mais de 1.000 folhas de teoria. Então, com isso, se torna, nesses 10 primeiros anos aí, né, quase na virada do século, o maior interlocutor, assim, reconhecidamente, né, mundialmente, como um interlocutor da psicologia acadêmica experimental. Isso é importante, quer dizer, marca né, é uma marca obrigatória para todo estudante da psicologia perspassar a obra do Wundt. Importante por vários motivos. Primeiro, porque inaugura uma nova era para a psicologia. Importante porque deixa um rastro que nós vamos ver, né? Ele funda uma psicologia altamente experimental, mas em 10 anos também ele fala de um outro tipo de psicologia, que é a psicologia cultural dos povos, quase uma psicologia social, eu diria, né? Então, ele já, quer dizer, o próprio patrono da psicologia reconhecendo a dificuldade de lidar com uma questão da psicologia, que é essa questão de ser uma ciência, né? Uma ciência única. Então, demarcando algo que a gente sempre discute, que é a questão da marca epistêmica da psicologia, como psicologias, né? Com várias teorias, com vários métodos, vários nomes. Aí. Então, o próprio pai da psicologia, em 10 anos, reconhece essa amplitude, né? Falando da psicologia dos povos, né? Então, nós vamos partir, né, primeiro de uma discussão que já fizemos em outro momento aí, que é nós, para delimitarmos, e o próprio Wundt também vai chegar nisso, quer dizer, para ele chegar, né, a essa condição científica, ele teve, não é, que articular para o mundo acadêmico científico a necessidade, quer dizer, ele teve que apontar e dizer, olha, nem a medicina, nem a física, nem a química, nem a matemática, nem a biologia dão conta de estudar isto. Há um problema aqui, né? E que nenhuma ciência responde. Então, isso é importante a gente compreender, né? Que ele teve um lastro, ele teve um caminho como médico fisiologista
pertencia a um grupo de estudos chamados psicofísicos, né? Falaremos um pouquinho deles hoje. Você vai ter o Fechner, o Helmholtz, vários nomes importantes, né? Que são médicos, quer dizer, eles estão estudando o movimento de sensação, percepção humana, não estão nem um pouco preocupados com a questão psicológica. Isso é algo que vem na esteira de alguém que está muito jovem, muito lúcido, para naquele momento perceber que existia uma questão ali, que no caso do Wundt é a experiência consciente, né? Ele percebe, quer dizer, que a gente vai daqui a pouco falar disso, que a questão do observador para a psicologia é algo que não se resolveu com o mecanicismo, com a padronização das ciências, ficou uma questão ali a ser trabalhada. Então, o Wundt é esse sujeito que consegue morder a isca, né? É o sujeito que consegue, de maneira muito rápida, perceber dentro de um grupo muito ágil de pensamento e experiências que existia um ramo ali que não estava sendo olhado. Então, ele foi um grande empreendedor também, né? Porque ele consegue convencer, com uma verba pequena inicialmente, que era necessário abrir um laboratório e, portanto, ele funda a psicologia nesse entremeio, tá? Bom, vamos lembrar um pouquinho, nós estamos falando de 1879 na Alemanha, portanto, nós estamos falando da Europa, portanto, nós estamos falando de uma história, né, que tem diversas perspectivas que a gente poderia abarcar, né? Tem gente que prefere abarcar a história da psicologia a partir desse marco, falando, não, a psicologia começou com o Wundt, né, lá em 1879, paraná, paraná. Muitos, e eu também faço parte desses outros muitos, né, vão fundar e vão entender a história da psicologia como a história de um saber psicológico que não se deu só com Wundt, se dá desde os gregos, não é? Conhece-te a ti mesmo socrático, Santo Agostinho, uma série de práticas de si, não é? Que vão percorrendo a história da humanidade ocidental, oriental também, mas ocidentalmente a gente tem isso bastante já delineado, a chegar então no século XIX, não é? Com três grandes modos de vida, com grandes modelos de vida. Que o Luiz Cláudio Figueiredo nos ensina, né, usando esse triângulo pedagógico, que seria o modo liberal, né, esse modo muito vinculado ao capitalismo, à escolha de vida liberal de mercado, econômico, né, a via do utilitarismo econômico, né, essa crença na liberdade, que é herança lá da Revolução Francesa e dos iluministas, né, ao mesmo tempo que também esse homem que alça a liberdade é um homem que aceita abrir mão da sua própria liberdade em nome da ordem em sociedade, né? Então também é um homem que vai criando, o homem moderno é aquele que vai criando várias práticas disciplinares. Quando você pensa no homem da ciência, que né, o grande século XIX e o início do século XX é o momento do ápice da ciência, né? A ciência é uma prática disciplinar assim fundamental, né? O cientista exato, né? A própria palavra já diz exato, né? Quer dizer, ele não, ele trabalha com a ideia de normatização, experimento, tudo muito controlado, né? E do outro lado, o polo rebelde é esse modo romântico, moderno, né? Que é valorizando a individualidade, a profundidade, as paixões, a vida privada, né, do âmbito passional. A vida moderna se fez nas contradições desses três modos de vida, né? Então, a gente viu que dessa contradição surge o objeto da psicologia, que é a subjetividade. Então, nós vamos falar de alguém que vai olhar para a subjetividade a partir de uma vivência muito grandiosa desse triângulo, principalmente, não é, no polo disciplinar. O Wundt está na ciência, ele é um homem da ciência. Apesar de depois de 10 anos, vocês vão ver que ele abre o projeto de psicologia, mas até então ele é um homem da ciência, ele é um homem né, de uma visão altamente disciplinar. Então, isso é importante para demarcar, né? Aliás, cá entre nós, a era moderna é a era da disciplina, né? Quer dizer, é a era das práticas disciplinares, tá? Então, pus esse slide para disparar e lembrar um pouco dessa discussão, que é uma discussão importante, né? E aí, não é?
nós precisamos localizar essa discussão. Quer dizer, como é que o Wundt, de repente, em 1879, ele cria uma ciência? Obviamente que não é do nada, não é o Wundt acordou um dia e falou, hoje eu vou criar. Ele faz parte de um movimento que já vem sendo trazido, não é? Então, nós vamos falar hoje do contexto histórico da Alemanha um pouquinho, né? Não é em outro lugar do mundo, é na Alemanha, e nós vamos ver que não é por acaso, né? O contexto filosófico, né? E o contexto mais local, quer dizer, o que o Wundt tinha na mão para criar a psicologia, né? Que tipo de experimento, filosofia ele tinha acesso, tá? Então, hoje nós vamos seguir agora a linha do tempo, trazendo essas discussões que aqui estão, né, gente? Pensando sempre nesse diálogo da história como pano de fundo, mas também da filosofia e da própria psicologia como ciência, né? Tudo bem até aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ótimo. Bom, então, esse é o contexto que o Wundt cria a psicologia. Para começarmos, vamos conhecer um pouco melhor o Wundt, e para isso eu escolhi um vídeo que é 9 minutinhos rápido, né? Para a gente ver o laboratório do Wundt, ver a figura do Wundt, está em espanhol, mas acho que dá para, assim, também entender, não é? Deixa eu copiar aqui, vou botar no chat o link, se vocês acharem melhor assistir aí, às vezes, no celular, ou tá lá no chat, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu liberar aqui o som interno, vou tirar meu vídeo para não atrapalhar, não é? De onde eu estou falando, né, gente? Então, vou mostrar aqui para vocês quais os textos, né? Bom, eu estou usando esse texto, que é um ótimo texto organizado pela professora Ana Maria Jacob Vilela, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Uma grande estudiosa da área de história da psicologia. Esse é um livro muito assim, requintado do ponto de vista de informações, né? Então, toda a parte segunda dele, a partir do Wundt, é muito bacana. Então, é um livro que a gente hoje tem orgulho, né, de apresentar, porque faz parte da psicologia brasileira, né? Temos um outro, gente, que é um livro mais clássico, não é? Que é um livro, aí sim, né, mais lido e comentado, que é a história da psicologia moderna, não é? Do Schutz, né? Então, esse é um livro mais classicão, assim, geralmente muita gente acaba trabalhando história da psicologia através dele, não é? Já tem várias edições. É um livro interessante. Tem algumas discussões teóricas que nós podemos propor, né? Como a questão do darwinismo, a maneira como ele fala, mas é um livro também muito completo, né? Que fala da questão de como os americanos observam a história da psicologia, né? Então, acho que vale a pena por conta de ser muito didático. Então, às vezes, para o aluno que está chegando, não é? Na história da psicologia, é um livro que vale a pena. E eu vou deixar aqui, não é? A direção, deixa eu pegar aqui um artigo, não é? Que é um artigo muito bacana. Vou botar o link aí também no chat para vocês compartilharem. É o maior estudioso no Brasil do Wundt, e esse também é um artigo que em sala de aula eu uso bastante, acho que ele é muito certeiro, né? Corretamente do ponto de vista teórico, que já traz uma visão atualizada. É um tradutor do Wundt direto do alemão, isso conta muito, então fica a dica e usaremos e conversaremos sobre ele, não é? Então, aí está né, o PDF que vale a pena vocês terem, não é? Em mãos, tá? Para localizar o Wundt. Bom, vamos então falar um pouquinho dessas configurações, né?
retomando algumas discussões que já até se faz, não é? Um curso de filosofia, a gente fala de algumas dessas questões aí, né? Quer dizer, no século XVIII, a gente vê que a psicologia ela surge, não é? Como uma ciência empírica, e a grande pergunta, que é a pergunta que Kant faz até, né? Será que a psicologia conseguiria ser uma ciência experimental empírica da alma, né? O que é a alma? Então, o espírito, a alma, a mente, né? Esses termos que vão começar a pipocar nesse imaginário europeu. Então, no século XVIII, principalmente, né, que ainda não é o século XIX, do Wundt, a psicologia ela vai aparecendo muito mais como uma disciplina de outras carreiras, né, do que de fato como uma ciência autônoma. Isso é importante, né, a gente colocar. No Brasil também, aliás, né, a psicologia entra na grade da formação dos pedagogos, professores, e depois ela vai se tornando autônoma, né? Então, a gente tem a psicologia não só como uma disciplina da grade, mas como um saber que está em transição, né? Quer dizer, ele está tentando sair desse lugar quase que mítico, eu diria, né? Para um lugar empírico experimental, né? Então, a gente diz que nesse século XVIII está ainda muito embanhado da Revolução Francesa, início da Revolução Industrial, né? A gente vai encontrando, né, a psicologia como uma disciplina, como uma prática social já vigente no cenário do pensador europeu, né? Mas ainda não como uma profissão, nem como uma ciência autônoma, tá? O Ebbinghaus, que depois vai ser um grande estudioso da psicologia, vai estudar memória, né? As escalas de memória, uma série de coisas interessantes. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz, né? A psicologia tem um longo passado, mas uma breve história, né? Então, quando ele fala disso, o passado longo aí é o passado dos saberes, né? Que datam lá dos gregos. Porém, como uma história científica, a psicologia dataria do século XIX. Então, muito curta a história dela do ponto de vista como uma ciência autônoma, né? A psicologia que ainda se encontrava nesse estado misturado com um pouco de filosofia, um pouco de teologia, um pouco da medicina, né? Com a filosofia. Então, a psicologia ela ainda estava, no século XVIII, misturada, não é? Com essas outras dimensões de saberes, né? É, o, grande, o grande lugar em que vão se fazer alguns questionamentos, né? E o mais famoso é o veto de Kant, né? Kantiano, é justamente, não é, os alemães que vão interrogar a psicologia, entre aspas, que não existia, né, mas se interrogar até, dizendo, né, como é que nós vamos resolver uma questão que acho que agora não é mais uma questão, mas ainda é uma problematização para o campo da psicologia, que é como é que você separa sujeito e objeto de estudo quando o objeto é o próprio sujeito, né? Quer dizer, a gente estuda algo que é inevitável quase se identificar, porque você está estudando outro humano, né? Então, como não justamente garantir a neutralidade da ciência vista esta questão, né? Essa é a questão, né? Quer dizer, a questão que o Kant vai colocar é a questão de muitos, questão metodológica, que Descartes apresenta lá no século XVII, como abaixar aquela régua, né, do S-O, numa ciência que tem uma proximidade objeto e o próprio cientista. Quer dizer, como é que resolvemos isso, né? Então, obviamente, que a psicologia só vai conseguir adquirir status de ciência quando ela responder minimamente a isso. Isso é importante para a gente, quando chegar no Wundt, se perguntar como é que Wundt vai responder ao veto kantiano, quer dizer, a essas críticas que têm inspiração em Kant, né, feito por vários, Condillac e outros que estão aí, mas que colocam, né, como é que a psicologia vai se tornar uma ciência experimental, já que seu objeto é tão aberto, tão imaterial, né, se mistura com esse campo quase teológico, eu diria, né? Uma das tentativas, e acho que muitos deles vão em direção a isso, né, é localizar a questão da consciência no corpo humano, quer dizer, tirar um pouco essa discussão que até Descartes se fazia, não é? Que a mente estava em algo imaterial, a alma racional, que desde Platão, né, vem peregrinando aí. Com o século XVIII se começa a discutir, quer dizer, que essa alma, essa mente, ela teria que estar morando num corpo que é algo material, que pode ser estudado. Esse é um salto importante, quer dizer, para a psicologia se fazer ciência,
Nós dependemos da fisiologia, porque a neurofisiologia especificamente, né? Porque aí você tem os neurofisiólogos, né, propiciando a base material para a mente, né? Quer dizer, você vai começar a discutir o objeto da psicologia a partir de uma base material que é o corpo humano. Então, a mente é o cérebro, é o quê? Os sentidos. O que é essa mente, esse espírito que os filósofos lá atrás falavam, né? Então, a gente tem aí uma tentativa de resolver essa problemática com essa aproximação com a área da fisiologia ou da neurofisiologia. É no século XVIII que você tem a popularização do termo, né, que em inglês quer dizer psychology, né, quer dizer, essa ideia da psicologia, né, é interessante ver isso. Nós não vamos ficar aqui muito nessa questão, mas como esse termo vai aparecendo, né, como uma ciência dos seres vivos, como a forma do corpo, né, como uma alma racional. Então, você vai encontrando na história dos pensadores alguns já remetendo essa questão do psychology aí, não é, para algum lugar ou para algum espectro humano, né? Isso vai aparecendo. Então a gente começa a ver que a psicologia nasce embrenhada dessa ambiguidade, né? No meio dessa confusão entre ser uma ciência natural quase exata, mas ainda carregar muitas influências filosóficas metafísicas, né? Então como resolver isso, né? Essa é uma questão que vocês percebem quando, né, quando a gente lê, inclusive, isso aparece muito nos textos, né? O Kant, né, é um dos grandes críticos, né? O Kant, que é um filósofo alemão importante, né? Os vetos kantianos, né? Ele vai dizer, olha, a psicologia para se tornar ciência, ela vai ter que superar essa sua vida metafísica, né? E se tornar uma disciplina acadêmico-científica, né? Então ele é um dos que vai trazer essa questão, esse chamamento, né? E ele é também um outro articulador, né, de uma tensão entre as visões empiristas, né, dos ingleses empiristas, do homem como tábula rasa e tal, né, John Locke, Francis Bacon, tem vários nomes, e do outro lado os racionalistas, que são os herdeiros do Descartes, né? Então, o Kant tenta integrar as duas visões, né? Fato é que fica conhecido, né, a questão da crítica de Kant à suposta existência futura da psicologia, né? Bom, aqui eu não vou me delongar muito sobre o empirismo, né? Mas assim, é interessante perceber que o empirismo vai fazer parte da história da psicologia inicial, né? Científica, acho que até por essa provocação alemã especificamente, né? Bom, então esse enquadre é importante da gente deixar bem claro, não é, de como a psicologia vai nascendo embrenhado aos questionamentos da Alemanha, né? Os alemães são muito críticos, ao mesmo tempo que eles são críticos, nós vamos ver que é lá também que vai se encontrar várias inspirações e o primeiro psicólogo está lá, né? Aliás, muitos nomes estão lá, né, gente? O próprio Freud se dizia um homem alemão de pensamento, né? Quer dizer, não são poucos os ganhos e os nomes da Alemanha para ciências humanas e sociais, né? Então, uma das grandes discussões oriundas de um momento como uma aula livre como a de hoje é se perguntar o que acontecia na Alemanha que propiciou tanta discussão, tanta coisa interessante do ponto de vista científico, acadêmico, né? Qual é? Que adubo é esse que a Alemanha usa, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, eu sempre me fiz, né? Até porque depois fui estudar o Nietzsche, que é um filósofo alemão, tem lá o Schopenhauer, né? Você tem os fenomenólogos, né? O Edmund Husserl, o Heidegger, vários nomes, né, gente? E a França também, né? Nós temos Alemanha e França como dois grandes eixos. Mas a Alemanha, especificamente para nós, né, nesse momento, ela é muito profícua, assim, né? Quer dizer, o que será que aconteceu naquele terreno geopoliticamente, né, para que aquilo fomentasse tantas coisas, né? Tranquilo até aí, gente? Tá dando para acompanhar? Sim. Tá. Qualquer coisa vocês me param, tá? Pode escrever no chat ou tem até um negócio que você levanta a mãozinha aqui. Então, na Alemanha iluminista, né, que é a Alemanha pós-Kant,
Você tinha alguns teóricos que diziam que a gente poderia ter uma linhagem mais racionalista, que seria, não é, esse conhecimento que trabalharia com uma ideia mais pós-cartesiana, né? A ideia de um homem como um ser racional e consciente de si mesmo, e você tem uma grande linhagem empírica, que é onde o Wundt vai estar, né? Que é trabalhar com a ideia de vincular a mente no cérebro, no corpo, através de observação e experimentação, né? E aí você começa a ter esse olhar, vamos dizer, para uma vida interior e material da alma, né? É, pensando, né, essa alma como corpo, não como algo que está além do corpo, como até então muitos pensavam. Então, essa linhagem empírica é uma das grandes tradições que se funda na Alemanha iluminista, né? A negação de Kant, como eu disse a vocês, não é? Ele vai negar a validade de uma psicologia racionalista, né? Ele vai dizer que a psicologia só seria científica se ela fosse empírica, ou seja, empiria, né? A palavra empírica vem de empiria. O que quer dizer empiria, gente? Aquilo que pode ser comprovado, visto, né? Então, não há pressuposição, eu preciso mostrar, é algo que se mostra. Então, por exemplo, quantas vezes eu abri e fechei esta câmera ao longo da aula? Então, isso é empírico, dá para você contar, isso está visível, né? Essa ideia de empiria, óbvio que é uma ideia mais brusca no primeiro momento, mas ela é a ideia que vai estar por trás das ciências empíricas, né? Então, a psicologia, como é que a psicologia prova que ela vai ser empírica? Ela precisa provar o seu objeto de estudo no corpo humano, porque senão não tem como, né? Então, ele diz: é preciso ter evidências que demonstrem a existência dessa, entre aspas, alma, que eles vão preferir chamar até, vai se deixando de usar esses nomes muito metafísicos, alma, espírito, para usar palavras como mente, consciência. Né? No século XIX, você encontra uma infinidade de autores falando de consciência. O próprio Freud, quer dizer, para ele falar do inconsciente, ele fala da consciência, né? Então, a consciência é o nome do momento, é o objeto do momento, mas não uma consciência metafísica, uma consciência que está relacionada com o corpo e com os processos fisiológicos, né? A próprio questionamento de Kant sobre a questão da introspecção, que essa é uma questão que o Wundt vai se debater e também o próprio Titchener, né, e os funcionalistas americanos, aí já mais próximo de nós, que é, bom, qual é o método da psicologia? Se eu pergunto, né, a alguém, o que você está vendo, né, essa pessoa vai ter que olhar para si mesmo e narrar, né, e descrever o que vê, certo? Para ela olhar para si mesma, esse método de olhar para si mesmo é chamado de introspecção, né? Como é que a gente garante que aquilo que aquela pessoa está observando em si mesma, ela vai narrar e vai detalhar e vai descrever de maneira objetiva, sem se deixar levar, não é, por questões que a gente poderia dizer de âmbito pessoal, né? Essa é uma questão, como é que a psicologia lida com a questão do método, da introspecção. Vocês vão ver que essa é uma palavra que volta, o Wundt vai falar disso, o William James fala disso, o Titchener fala disso, todos eles falam, o método da psicologia é a introspecção. Só que quando você se aproxima e lê o que é introspecção para o Wundt, o que é introspecção para o Titchener, são ideias e métodos diferentes, né? Eles usam termos muito parecidos. E isso é um embrulho, né? Porque você, no primeiro momento, se aproxima e diz, é tudo muito parecido. Mas na hora que você entra na obra do sujeito, você percebe que aí tem outro engate, né? Tem outro discernimento. Tá? A psicologia na Alemanha e no mundo, gradativamente vai se tornando o que a gente chama de uma ciência humana, né? Isso não se dá diretamente, inicialmente ela vai ser uma ciência natural, mas a gente percebe que com o tempo, né, ela vai adquirindo também uma proximidade com as humanidades, né? Então, muitas discussões com temas humanos, até pela tradição, né, que a gente tem desde a era medieval, né? E da época da era clássica, né, com temas humanistas, né? Então, o humanismo ele faz parte da formação de um psicólogo em alguma dimensão, né? Bom, aqui eu não vou ficar muito, né? Quer dizer, os vetos kantianos é o mais importante aqui, que é a dificuldade da psicologia se colocar como uma psicologia empírica, né?
portanto, propiciar essa epistemologia entre sujeito e objeto de estudo de modo separado. Como é que a gente garante, não é, essa neutralidade, esse afastamento, e aí a própria ideia da consciência na mente e no cérebro, né? Essa é a tendência que nós vamos ver que a psicologia, junto com a fisiologia, ela vai trazer, tá? Então, esse jogo de slide era para mostrar um pouco essa discussão inicial, tá? Outra dimensão dessa discussão, e eu vou me delongar menos, mas acho que é importante também demarcar, são as influências filosóficas, né? Nós já falamos de algumas, quer dizer, o Kant está lá, né? Falamos já do Descartes, e aí a gente vai citando mais para realmente compreender, não é? Que nós temos, obviamente, desde o século XVII, não é? A Europa passando por grandes transformações, né, gente? A gente está falando já de uma pré-modernidade, pós-expansão marítima, já os preâmbulos do capitalismo, né? Já temos um mercantilismo ali bastante desenvolvido, né? E uma das grandes demarcações que o século XVII para o século XVIII faz, né? E aí a França também muito evidente, é que com a questão do Descartes, né, do penso, logo existo, quer dizer, já era uma questão no tempo dele, né? Há uma questão da invenção das pequenas máquinas nesse imaginário europeu, né? Então, né, o rei Luís XIV, XV, né, aquela ideia das máquinas francesas nos jardins franceses, né? As pequenas robóticas, já os relógios, né? Então, há um espírito do mecanicismo na Europa muito grande, né? Desse encanto pelas máquinas, né? Isso é algo que está na filosofia, mas perspassa para o imaginário, né? Isso perspassa para o encantamento de um homem que se vê deslumbrado frente ao poder da ciência, frente ao poder dessas tecnologias. É como um pouco no contemporâneo a gente diante as novas tecnologias, né? O computador, o celular, quer dizer, isso da inteligência artificial hoje, a discussão, né? Como é que a gente também fica meio que paralisado, observando e vivendo o momento histórico, né? Então, o Zeitgeist, que a gente usa essa palavra, falar qual era o espírito do tempo ali, né? Do século XVII até o século XIX, é esse espírito mecanicista. Tudo vai ser comparado, portanto, com uma máquina, né? Desde o que é maquinário mesmo, quer dizer, o motor de um carro, o motor do cinema, né? O cinematoscópio, os relógios, né? As maquinárias dos grandes jardins, né? Franceses, europeus, até o homem, né? A medicina do século XVII, século XVIII é uma medicina altamente mecanizada, né? Ela entende o homem como uma máquina. Então, é interessante, por um lado, né? Porque esse imaginário vai entrando em tudo que é dimensão humana, né? E aí a própria ideia de que, então, portanto, se o homem e o universo são igual máquinas, né? Fazem essa analogia, portanto, nós podemos explicar o homem e o universo por meio de leis altamente controláveis, né? E aí você tem toda uma ideia da ciência exata, inclusive, né, de que é previsível, é possível controlar e controlar assim de maneira muito minuciosa as questões humanas, as questões físicas, né? E aí você tem um grande salto da humanidade com relação ao desenvolvimento científico, né? Você encontra depois o Galileu Galilei, o heliocentrismo, né? O Newton com a física mecânica, né? Com a ideia de que todo, né, a gente pode medir os comportamentos, a velocidade, o delta t, o tempo, né? A própria observação dos astros. Então, você tem toda uma via nova para, né, decifrar esse cosmos, decifrar o homem e o cosmos, né? Então, essa física mecânica, ela passa para tudo que é lugar da vida humana, né? Esse espírito do tempo mecanicista. Isso é muito importante, né? Porque isso também está na Revolução Industrial, nas máquinas industriais, né? E é, de alguma maneira, o ritmo industrial moderno que se faz, né? Já se lembra lá dos tempos modernos de Charles Chaplin, né? Quer dizer, aquela ideia de ritmo de trabalho, modo de produção, totalmente mecanizado, né? As pessoas são vistas como máquinas, portanto, pessoas são máquinas tão perfeitas quanto o universo e previsíveis. Essa é a grande sacada do século XVIII. Né? Então, a gente passa a trabalhar com a ideia de que o comportamento humano vai seguir as mesmas leis da física mecânica.
Ou seja, para todo o meu comportamento há uma causa anterior, isso pode ser delimitado, isso pode ser apontado, identificado e medido, portanto. Isso cria um clima favorável a pensar a questão da psicologia como uma ciência empírico-científica, né? Então, a figura do homem robotizado, inclusive nos romances, né, gente? A gente tem o Frankenstein, da Mary Shelley, né? Você tem o Mágico de Oz, né? O Homem-Lata, né? É um filme interessantíssimo, Metrópolis, que mostra também, assim como tempos modernos, essa questão da industrialização e da massificação, né? As primeiras calculadoras. Então, essa ideia, né, do universo e do homem como máquina, isso é muito patente nesse momento, né? Isso leva a duas consequências que a gente diz do ponto de vista epistêmico, né? Primeiro, a ideia determinista de tudo, do universo, do homem, da ciência, ou seja, nada acontece ao acaso, né? Aquela ideia, inclusive grega, né, de que existiria um destino pronto, também não existe. Quer dizer, a ideia de que nós estamos olhando neste momento para um homem, para um universo que se fez desta maneira, porque, do ponto de vista objetivo, ocorreram fatos que podem ser identificados, que são as causas, os seus efeitos. Então, se eu entendo, né, que, por exemplo, se eu medir a umidade do ar e eu, né, percebo que toda vez que aumenta muito a umidade do ar, eu tenho uma tempestade em seguida, o que eu passo a fazer? Eu estou localizando a causa com um efeito. Portanto, se tem a meteorologia, por exemplo, que diz, olha, há uma grande probabilidade de chuva. Não é porque o cara olhou para o céu e disse, vai chover. Estou sentindo que vai chover. Ele tem uma medição disso, né? Ah, isso falha, é. Mas, assim, isso dá àquele homem que não tinha controle sobre nada naquele momento um grande poder de previsibilidade do universo. Isso se torna um grande saber e poder, né? Saber e poder, e poder e saber, né? Eles se retroalimentam, né? Portanto, tudo no universo é determinado, né? Eu só estou aqui falando com vocês porque meu cérebro fisiologicamente está funcionando, mais ou menos, né? Quer dizer, porque tem um corpo que funciona em reação aos estímulos do ambiente, né? Se eu tivesse em coma, eu não ia conseguir dar uma aula. Quer dizer, essa é a ideia. Quer dizer, você tem uma determinação de tudo, né? E isso pode ser apontado. Quer dizer, eu identifico a causa das coisas no mundo, né? Das coisas mais físicas às coisas mais subjetivas, portanto, né? Então, eu explico tudo através desse reducionismo maquinário, né? Eu volto todo o meu olhar para essa questão maquinária da causa-efeito controlável. Aqui depois vocês olhem, né? Eu deixei alguns vídeos interessantes falando dessa mítica do Frankenstein, né? Que aliás volta, né? Nós estamos vendo aí um filme agora que ganhou Oscar, né? Que é o Pobres Criaturas, que de alguma maneira, não é? Quem assistiu, acho que é bem interessante, que parece que é, né? Aquela pobre criatura é a filha quase de um Frankenstein, né? Porque aquele médico é como se fosse o Frankenstein, né? Quer dizer, é o Frankenstein se recriando e criando uma criatura, né? É muito interessante ver como o cinema e a arte vão também trazendo, não é? Esses imaginários. Quem não viu, assista, hein, gente? Pobres Criaturas, maravilhoso, né? Dirigido por um grego e que tem merecidamente muitos prêmios. É um filmaço. Então a gente tem, né? O cartesianismo, o racionalismo do Descartes demarcando uma época que já também tem outras questões além do Descartes, né? Dessa questão mecanicista que vai obviamente refletir numa concepção de corpo e alma mecanicistas, né? Nós vamos ter ganhos, daqui a pouco falarei melhor disso, mas na área da fisiologia, então, a ideia de estudar o corpo humano, né? Essa é uma ideia que parece ignóbil hoje em dia, mas é uma ideia que, se a gente pensar na era medieval, por exemplo, não é? Em que o corpo não podia ser aberto anatomicamente, porque era um corpo do sagrado, né? A partir de agora, a ciência médica, né, biomédica, ela tem a licença da ética científica para lidar com corpos. Portanto, não só de animais, mas o corpo humano. Há um grande avanço na área dos estudos anatômicos, estudos fisiológicos, neuroanatômicos, neurofisiológicos, né? E uma das grandes, e nós vamos mostrar alguns, né, é estudo do arco reflexo,
né? Quer dizer, de alguma maneira nós vamos percebendo que as nossas reações comportamentais, né, elas estão, num primeiro momento, delongadas, estimuladas no cérebro, mas não só no cérebro, né? A própria ideia dos nervos na coluna, na cervical, os próprios órgãos no sentido, né? Isso é algo muito interessante, que para nós parece obviamente, né? Ah, não, óbvio, né? Então, mas naquela época não, né? Por que que de repente o sujeito sofre um acidente e, né, deixa de enxergar, por exemplo? E aí você olha no olho, não tem nada do sujeito. É porque de repente bateu justamente, né, numa área cerebral que tem a ver com a visão, né? Afetou lá o nervo óptico. Então, são coisas que hoje já estão naturalizadas, que parece óbvio para a neurociência avançada do século XXI, mas naquele momento, né, essas invenções neurofisiológicas, esses experimentos são grandiosos, né? E aí você tem justamente, né, a localização das funções mentais, né, a interação como o cérebro se relaciona com o corpo. Quer dizer, nós precisamos, né, a gente precisaria disso, senão a psicologia não conseguiria avançar também. Né? É interessante como nesse momento é importante isso. Aqui também tem o mito de Prometeu, né, que é bem interessante, a ideia de Prometeu é o deus que inventa o homem a partir do barro, né? Então, vejam lá depois, né, para atividades complementares, é sempre inspirador. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, professora. Ótimo. Temos também os empiristas, né, que são importantíssimos. Empiristas, eu falo a força dos ingleses, né? A Inglaterra, obviamente, não é à toa que você vai ter muitos empiristas na Inglaterra por causa da Revolução Industrial, né? São filósofos na sua grande maior parte, e são filósofos que leram Descartes, né? Tem até uma admiração pela obra cartesiana, né? Vão partir muitas vezes da obra cartesiana, mas vão ser críticos, no sentido de que eles entendem que o Descartes é muito metafísico, né? E aí eles vão querer, justamente a pergunta dos empíricos, né? É como a mente adquire esse conhecimento. Se não nasce com ela, com o corpo, né? Como é que a gente aprende? Como é que os nossos hábitos se fazem, né? Então, são sujeitos que prescindem de uma ideia de que o homem nasce como uma tábula rasa, como uma folha em branco. E, portanto, é preciso que o meio ambiente estimule esse corpo, esse cérebro, para que se construa a inteligência, para que se construa, não é? Essa ideia, né? Esse raciocínio, né? Então, obviamente, cada um deles tem a sua peculiaridade, né? O Berkeley, o David Hume, o Stuart Mill, né? Ah, a família Mill, aliás, que discute muita questão até da questão da democracia, faz algumas reverências aí à questão da democracia, né? Então, os empiristas são inúmeros, né? Mas o que é importante para a gente é que são, a partir desses empiristas, né? O próprio Kant vai ler esses empiristas e tentar responder a esses empiristas. Ele funda, né, essa corrente filosófica, a possibilidade de olhar para a realidade radicalmente, não é? E tentar se fazer ciência a partir dela, né? Então, nós temos a maior parte dos empiristas trabalhando com a teoria da associação de ideias, né? Que é a ideia de que tudo que aprendemos vem de ideias simples para ideias complexas, né? Então, quando eu estou aqui falando, vocês vão apreendendo com dois E's, né? Vocês vão assimilando ao mesmo tempo uma informação, né? Uma ideia simples, a uma imagem, né? Vocês tentam buscar alguma referência imagética. Quando eu falo cérebro, vocês vão buscar, né, no arquivo da memória algum cérebro, né? Então a gente vai associando som, imagem, ideia, e isso vai se complexificando até chegar ao que a gente chama de entendimento, por exemplo, né? Ou aprendizagem, né? Ou modelagem, aí depende do autor, né? Para nós, nesse momento, isso não é tão importante, mas de um ponto de vista assim, geral, os empiristas trabalham com esta ideia, não é?
de que, através dessa compreensão dessa química mental corporal, não é? Nós entendemos como a aprendizagem se dá. Isso é importante para o homem moderno, né? Porque o homem moderno é aquele que trabalha na indústria, ele precisa aprender a trabalhar na indústria, né? Ele precisa aprender a ter o hábito de consumo, né? O valor do trabalho. Então, é um homem, não pode ser um homem do Platão lá, né? Quer dizer, é um homem que pode aprender, né? Então, é óbvio que o empirista cresce muito a partir desse contexto sócio-histórico econômico, né? Então, quais são as contribuições do empirismo à psicologia, né? Isso lá no livro do Schutz ele faz de maneira bem didática, bem interessante. Sempre no final dos capítulos ele faz esse resumo sintético. Eu peguei de lá isso aí, achei bem interessante. Então, primeiro, o empirismo vai trabalhar com temas que a psicologia também vai trabalhar. E a ciência moderna, do ponto de vista geral, a própria medicina também, né? Por exemplo, o processo de percepção e sensação, né? Como percebemos o mundo. Eu não consigo explicar a aprendizagem sem entender como é que isso se internaliza no meu corpo, a partir do meu corpo, a partir dos meus sentidos, né? Então, o papel é essencial aí no entendimento do processo de percepção sensorial. Tanto que o Wundt vai estudar e vai testar, por exemplo, a visão, né, que é um dos grandes sentidos. Ele trabalha, assim como os outros psicofísicos, não é, com processos que se dão nesse âmbito, né? E aí eles chegam, né? E aí é o grande filé mignon da era moderna no campo psicomédico, vamos dizer assim, que é a questão da consciência. Todos eles começam a falar da experiência consciente, né? Através desses elementos corporais, nada ligado com metafísica, né? Quer dizer, uma experiência que se dá no corpo, numa vivência empírica, né? Isso passa a ser um termo muito valorado, né? Então, aliás, é aí que o Wundt vai dizer, olha, consciência nem a medicina explica, nem a física, nem a química. Portanto, é preciso uma psicologia para explicar, né? Quer dizer, essa palavra consciência, ela vai desafiar os limites da ciência médica, por exemplo, né? Então, o enfoque aí nesses processos de consciência, né? E a própria psicologia como essa ciência natural que vai explicar a natureza mental consciente, né? Então, essas são as contribuições dos empiristas, né, para as nossas psicologias, certo? Tranquilo, gente? Vamos agora tentar responder aquela pergunta que eu fiz a vocês sobre a questão da história da Alemanha, né? Eu deixei para vocês também lá do Morada, né? Essa é uma questão que me é muito cara, porque eu acho que a psicologia está completamente misturada com a história alemã, né? Então, é importante, acho que enquanto psicólogos, apesar de estarmos, né, lá no Brasil, um país latino-americano, e precisamos também conhecer a nossa história e o nosso contexto, né? Claramente, até hoje, nós somos muito influenciados por esse viés europeu, né? Até hoje nós temos importado, de alguma maneira, esses conhecimentos, né? E nesse imaginário da psicologia alemã, principalmente do século XX, início do XX, final do XIX, né? Nós temos muitas marcas da psicologia alemã, né? Desses pensadores alemães, da filosofia alemã. Então, é importante, penso eu, né? Conhecer de onde viemos e de onde ainda, de alguma maneira, a nossa tradição está demarcada, né? Mesmo que seja para criticá-la, né? Então, tem uma linha do tempo que eu mandei aí para vocês, que é bem completa, né? Ela vai trazer uma discussão bem detalhada de toda essa história, não é? Então se delonguem lá e assistam um curso que eu dei no Morada sobre história da Alemanha, né? É um curso de quase 4 horas de duração no seu total, né? E eu acho que eu mandei a última parte do curso, que é justamente a contribuição da história da Alemanha à psicologia, né? Acho que é importante reconhecer essa importância e também no que foi importante, né?
Então, assim, a primeira coisa a se discutir, eu vou demarcar alguns pontos, tá? Depois assistam com calma, que acho que vale a pena, mas, assim, uma das coisas que precisamos falar, não é, da história alemã mais contemporânea, que, do século XIX para o século XX, que também tem a ver com a história medieval, obviamente, mas, assim, a Alemanha é um dos últimos estados na Europa a se unificar. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que por muito tempo, em outros países, por exemplo, Portugal, Espanha, eles se delimitam rapidamente como estados nacionais, né? Mesmo ainda tendo uma monarquia, não importa, quer dizer, eles se fundem muito rapidamente, se reconhecem, né? Como espanhóis, como portugueses, né? Franceses, né? Mas a Alemanha é um dos últimos, né? Junto, se não me engano, com a Itália, né? A se unificar enquanto Estado. Né? Para vocês terem ideia, nós só vamos falar de unificação alemã em 1871, com Walter Bismarck, né? Que é o primeiro-ministro que faz um exercício fora do normal para conseguir juntar minimamente esse grande território e fazer com que os alemães germânicos se reconhecessem, né, como Prússia, como Alemanha. É um exercício político muito gigantesco, né? E que foi possível por uma das questões que possibilita o voto Bismarck a fazer essa unificação tardia, né, que a gente diz, que está aqui né, ali em 1786, junto com as guerras napoleônicas aqui, né, é a fundação das fundações das universidades alemãs, que aliás são uma das primeiras do mundo, isso lá na Idade Média, né? Mas é justamente a reforma universitária que é feita nas universidades alemãs. Ou seja, se percebe que, apesar de não estar unificado, para se unificar, precisaria mudar a mentalidade dos alemães. Porque a Alemanha, lá no meu curso, a gente percebe muito legal isso, estudar de maneira mais tranquila, né? Que a gente vai percebendo de fato como é complexa as questões, né? Ela encontra, né? E essa é uma contradição que, aliás, está até a Guerra Fria, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Que caiu o Muro de Berlim, né? Quando caiu o Muro de Berlim, ali vocês percebem, até hoje há uma divisão ainda, de certa maneira, entre a população, inclusive, do que é oriental ou ocidental, né? Então, a grande sacada que quem faz também são os próprios burgueses alemães, que vêm de uma classe social muito pobre na Alemanha, né? A burguesia alemã ela vem de uma raiz muito diferente, por exemplo, da burguesia francesa, né? A gente encontra, não é? Então, uma tentativa do Bismarck, que é um político de grande visualização, ele percebe isso, que se não fizer uma grande reforma cultural e educacional no país, não vai se conseguir se unificar a Alemanha. Porque são ambiguidades e contradições muito grandes dentro do terreno anglo-saxão, né? Quer dizer, você tem parte da Alemanha muito mais liberal, já quase industrializada, a parte da Alemanha muito ainda quase feudal, eu diria, né? Aqueles castelos, então camponeses, né? Você tem dentro da Alemanha uma variedade cultural, inclusive, né? As universidades alemãs são mantidas por uma subcorrente protestante, que é o pietismo, né? Que vai trabalhar com a questão da fé e da razão, né? Mas assim, vem de uma tradição pós-Hegel, pós-filosofia alemã ali, né? Então você tem a reforma educacional na Prússia, que é importantíssimo. Sem essa reforma na universidade, você não conseguiria fazer a unificação política, né? Aliás, ela nem foi bem feita, porque logo depois do que de 60 anos você tem a Primeira Guerra Mundial, que é disparada pela Alemanha, né? Junto com a Áustria, né, o território austro-húngaro, que a gente diz, né? Por quê? Porque a Alemanha sempre vai recorrer nas guerras mundiais a um discurso, o Hitler faz esse discurso, né? De que precisa retratar os territórios que não foram unificados. Então, de fato, Bismarck, para se unificar em 1871, ele abre mão de muitos territórios que eram considerados alemães. E aí, o que acontece com esses períodos de crise da cultura alemã mais à frente? É que vem um cara como Hitler, né, que se aproveita desse momento de crise, e ele coloca um discurso muito forte, nacionalista, que é retomar
esses territórios que foram perdidos lá atrás. Então, olha onde isso vai acabar, né? Acabar, e ainda estamos discutindo, quer dizer, a Alemanha hoje é um dos maiores países do mundo, do ponto de vista de PIB, de uma série de questões, né? Mas é também um território complicado de se mexer, né? Porque vira e mexe tem discussões ali dentro bastante complexas, né? Sobre a questão do neofascismo, enfim. Então há sempre questões ali, né? Então a gente tem as universidades alemãs, né? Que tem uma longa tradição, como eu disse a vocês, porque ela é fundada, é uma das primeiras, né? A se fundar a universidade. A universidade é uma instituição alemã medieval, né? Mas é de fato no século XIX que a gente tem a reforma educacional feita por Bismarck e seu grupo, né, que vai trazer essa liberdade de ensino aos docentes, isso é importante, né? Há um estímulo muito grande à área de pesquisa, então muitos laboratórios sendo construídos, não é à toa que o Wundt, lá em 1879, olha, gente, 8 anos depois da unificação da Alemanha, ele consegue verba, por mínima que seja, para abrir seu primeiro laboratório. Quer dizer, você, né, tinha que ter uma universidade que dá dinheiro do ponto de vista de investimento para áreas novas. Então, é o momento que a Alemanha inaugura a parte de botânica, zoologia, psicologia, linguística, antropologia. São várias ciências que surgem nesse momento na Alemanha, né? Por conta dessa reforma universitária acadêmica, né? Então, você tem, ao mesmo tempo, uma cultura muito rica, o romantismo, né? Os romantismos do século XVIII, do século XIX. Você tem uma literatura muito lida, muito comentada, né? O Goethe, por exemplo, é um nome que mundialmente vai ser lido, o Kafka, né? Tantos aí, né? O próprio, a filosofia de Nietzsche, Schopenhauer, que alcançam até hoje, né, discussões proeminentes. Então, você tem, com essa reforma educacional, né, essa garantia de liberdade de experimentos e liberdade de pensamento. E dinheiro, né? Então, você tem, de fato, não é, essa cultuação aí, de, a liberação, né, de espaço, tempo e verba para uma nova cultura científica acontecer, né? Isso é importante, acho que isso tem que ficar claro para vocês, porque é um dos fatores primordiais para se entender, não é? Essa questão de por que na Alemanha e não em outro lugar, né? Tanto que depois, no século XX, os Estados Unidos, que se tornam uma grande potência também, muitos americanos vão estudar com o Wundt, né? Eles vão para a Alemanha, mapeiam como os alemães funcionam lá na Universidade Alemã e trazem para os Estados Unidos. A Universidade de Chicago, que a gente vai falar na época do funcionalismo, né? A sociologia de Chicago, por exemplo, né? Com o George Mead, entre outros, é claramente influenciada por essa universidade alemã, né? Outra marca da universidade alemã, altamente cultural e humanística, ou seja, uma educação que privilegia as ciências humanas, né? Essa ideia do povo alemão, que até hoje é muito vigente, de um grande acervo de cultura quando você está no mundo educacional, né? Você aprende latim, você aprende outras línguas, você aprende literatura, é uma formação, assim, holística cultural, né? Isso para nós parece algo assim, apesar que nós estamos num curso de psicologia, né, que é generalista e tal, mas nós já perdemos assim muito tempo, estamos muito longe dessa cultura universal humanista alemã, né? Meus avós, por exemplo, tiveram isso na escola, né? A nova escola pedagógica no Brasil, né? O movimento novo escolunista, né? Traz essa cultura, né? Então, meu avô, por exemplo, diz, eu aprendi latim na escola, né? Francês, né? Então, é uma geração que ainda pegou resquício dessa cultura humanística alemã, né? Que também está na formação universitária. Por exemplo, né, a gente vai falar disso, você pega o Wundt, o Titchener, todos eles, né? O Titchener era inglês, mas vai estudar com o Wundt na Alemanha, né? Todos eles fazem filosofia e medicina. Isso é muito interessante, né? A filosofia era uma segunda carreira quase que obrigatória para todo mundo. E por quê? Né? Porque naquele momento era tão competitivo o mercado para se dar aula no campo médico, né?
que aí os caras falavam, não, então você faz filosofia porque você pode dar aula de filosofia, né? Então você pega todos eles, eles têm como uma segunda formação a filosofia. Isso chama muito a atenção, né? Porque, quer dizer, por mais que o sujeito vá lá fazer medicina, fisiologia, etc., ele vem com uma formação filosófica cultural muito grande. Isso faz uma completa, né, completa total diferença na hora do sujeito que vai lá construir uma ciência como a psicologia, por exemplo, né? Então, isso também é algo importantíssimo nesse horizonte, não é? Alemão, né? De educação, de cultura. Sem falar no próprio temperamento do povo alemão, até hoje reconhecidamente muito organizado, né? Esse temperamento muito disciplinado também, né? A Alemanha ela tem essas duas ambivalências, né? Se por um lado eles têm toda essa coisa romântica, pós-romântica, né? Ao mesmo tempo, eles também são reconhecidos como um povo de temperamento muito disciplinado, muito metódico, né? Muito insistente, eu diria, né? Então, grandes laboratórios são formados nessa época, né? Então, olha lá, atitudes alemãs aqui embaixo, né, gente? Então, a educação como algo humano fundamental, sem isso não se unifica, não se chega politicamente a lugar nenhum, a clara consciência, né, dos governantes na Alemanha nesse período, né? É, a ideia do docente, professor, como um pesquisador é importantíssimo, né? Esse professor, o próprio Wundt, né? Abre um laboratório com verba da própria universidade, né? O professor tinha essa liberdade, não é, para poder escolher os tópicos, como ele daria a aula, né? Então isso dá liberdade de ensino, também é muito importante, né? Então era muito estimulante a esse aluno encontrar professores muito abertos, né? Que te viabilizariam estudos e inovações que talvez em outro momento é inimaginável, né? Então você tem a amplitude de aprendizado e pesquisa em diversas áreas, né, como eu disse, e a troca também entre áreas universitárias, né? Então era muito ativa essa circulação de ensino, pesquisa na Alemanha, inclusive com outros países, né? Então isso tem a ver, obviamente, com esse cenário da reforma universitária, né, e a própria unificação tardia que propiciou a isso, né? E, ao mesmo tempo, né, aquilo que eu dizia, você tem uma burguesia alemã que ascende aí, quer dizer, que sobe de lugar e vai ocupando. Há uma burguesia que vem dos camponeses, de famílias muito humildes, né? Então, o próprio Heidegger, né, que é um filósofo importante para a psicologia fenomenológica, por exemplo, ele vem, né, de um contexto muito simplório, de uma cidade pequena na Alemanha, né? O próprio Nietzsche, né? Então, essa ideia da burguesia que vai ocupar a universidade alemã, não é? É uma burguesia que vem do que a gente diz, né, de quase de uma ingenuidade política, né? É diferente, por exemplo, da França, onde a burguesia já era uma burguesia intelectualizada, já com alguma nobreza, né? Assim, tinha um poder aquisitivo melhor, né? Aqui não, né? Então, isso também, por um lado, favoreceu essa universidade muito aberta ao povo, às pessoas, mas, por outro lado, é uma universidade também pouco politizada, né? Isso vai ressoar também em algumas discussões, né? O romantismo, né, gente? Então, os alemães contundentemente marcando essa cultura romântica, tanto na filosofia quanto na arte, né? E aí a própria cultura, desde Kant, empírico, né, bastante disciplinada, em busca da visão empírica experimental. Então, você tem todas essas tradições convivendo em território alemão, né? Então, o que a gente vai percebendo, não é? Que nós temos, neste momento, a fisiologia como a ciência mor da Europa, né? Então, se hoje a gente fala que as tecnologias são a área mor do momento, né? A própria psicologia também tem se tornado, né, o grande chamamento do momento. Naquele momento era a fisiologia. O sujeito fazia medicina para se especializar em fisiologia, né? E aí muita gente fazia filosofia para poder ser competitivo, ou seja, bom, eu posso entrar na universidade para dar aula no curso de filosofia primeiro, né? Então você tem o que a gente chama de hibridização dos papéis aí, né? Muita gente com várias formações convivendo no âmbito universitário.
E aí a gente vai chegando, não é, nessa discussão, que é a discussão de como a fisiologia, portanto, ela vai demarcando, não é, inovações e propiciando a própria psicologia, com Wundt e os psicofísicos, a se fundar como uma ciência experimental científica no 1879, né? Aqui eu trouxe alguns desses marcos, a gente vai assistir um vídeo de 15 minutos contando um pouco desses marcos, né? E onde todos eles vão resultar, né? Todas esses estudos que estão aí, né? A frenologia, a, os métodos de estripação e método clínico, né? Os estudos do Heitzig sobre estímulos elétricos, a frenologia, que é a questão do cérebro, as partes e os locais do cérebro que teoricamente estariam responsáveis pelo nosso comportamento, né? O próprio estudo dos impulsos nervosos que descobre-se que é elétrico, né? Ou seja, que tem uma corrente elétrica no cérebro, os estudos de Broca, que é importantíssimo para a área, né, para se delimitar as funções, por exemplo, da fala. Então, são vários experimentos na área da neuro, que a gente chamaria hoje de neurociência, neurofisiologia, que nos propiciaram, não é, poder fazer um movimento de localizar a consciência, né, na mente humana, no cérebro e corpo humano, para se tornar algo palpável para a psicologia estudar, né? Sem isso, nós não conseguiríamos, obviamente, né, nos fundarmos como ciência naquele momento, tá? Então, vou colocar aqui, gente, para vocês. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Sim. Bom, aqui eu tenho um resumo de tudo que eu falei hoje, né? Aí eu não vou retomar mais um pouco da própria ideia contextual para que, inclusive na Alemanha, nós tivéssemos, né? E tivemos grandes laboratórios da área fisiológica, neurofisiológica, tá? Então, aqui é um resuminho mais contextual, histórico e filosófico, então não vou retomar, porque já falamos, não é? A questão do Kant, que eu dizia, né, é um marco importante, porque ele é um dos grandes críticos à ideia de uma psicologia racional metafísica, então ele traz a necessidade de uma psicologia empírica, e isso vai fazer com que também os médicos, e aí o próprio Wundt, né, elegessem aí a consciência alicerçada na mente humana, no corpo humano, né? E aí a gente chega na primeira questão, né, que é uma questão que está, para quem está usando o livro do Schutz, que é o livro mais didático, né? Quer dizer, está lá no capítulo 2. Tem o capítulo 2 que é as influências filosóficas, lá no capítulo 3, né? A importância do observador humano, né? Essa parte é bem interessante, que é justamente, né, a equação de Bessel, que começa lá em 1795, né? Tem um relato que chama muito a atenção depois de Bessel, que é um sujeito da astronomia mais tardio, né? Em que eles percebem o seguinte: eles ficam medindo, né, os astrônomos, o quanto durante a noite, por exemplo, uma estrela ela se move num espaço temporal, né, num espaço delta t, né? Então eles põem um sujeito lá para observar determinada estrela no céu, né, e observar o tempo que aquela estrela ela se move naquele horizonte, né, cósmico, tá certo? Então era basicamente isso, né? O que acaba acontecendo, e aí se torna uma grande equação, que é a equação pessoal de Bessel, é que eles percebem inicialmente de que há observações de tempos diferentes. Então, se achava que a pessoa que estava observando a estrela, que era um cientista, não estava fazendo bom uso do método de observação científica.
né? Estava comendo bola, né? Quer dizer, ele estava ali, mas ele não estava fazendo uma medição exata, né? E aí havia incoerências de observação, porque, né, em dado sujeito demorava-se tanto tempo, no outro se demorava o tempo, e aí se começa a se perguntar, quer dizer, porque, né? Aí chega uma hora que chega alguém brilhante que diz, bom, o problema não é o céu, a estrela, mas o problema está na pecinha humana, né, que está observando, quer dizer, e que não é pessoal, não é porque é João, Maria ou Joana, quer dizer, há algo neste lugar de observador humano que, mesmo independente da nossa vontade, né, nós observamos aquilo que está fora do cérebro, né, com variabilidade. Pode ser pequenina, né, são milésimos de segundo. Mas o Bessel é um dos caras que vai apontar isso. Então, ele diz, olha, mesmo a ciência mais exata tem que olhar para o observador, porque há erros de medição que não são erros, são atribuições de diferenças individuais. Porque é da natureza humana, é deste lugar, desta coisa chamado corpo humano. Quando Bessel coloca isso no campo da física, da astronomia, né, isso vira uma grande questão, porque, vejam bem, é uma ciência exata reconhecendo, empírica, exata, reconhecendo que há variação. Então, a ciência não é tão exata assim. Então, existe algum lugar aí, né? E aí, olha aí, o Wundt vai é nesse vácuo que o Wundt vai entrar à frente, né? Há algo aí que não está sendo observado direito, que é o observador, né? Quer dizer, quando eu falo de algo como ser humano, eu não sou uma máquina de fato. Então, vai ter diferença. E essa questão vai ser chamada de equação pessoal. Portanto, se propõe para a ciência desenvolver novos métodos de observação para tentar, num primeiro momento, controlar essas diferenças. Porque se a gente está pressupondo que o homem é uma máquina, o universo é uma máquina, na máquina não há diferença. Então, peraí, nós precisamos controlar essa máquina, percebem? Então, começa a se discutir uma série de engrenagens novas, né? Para se pensar essa questão, tá? Então, isso é importante porque já é uma abertura aí, não é? Que o Wundt mesmo, no fundo, é um pouco nesse abismo que o Wundt se joga, quer dizer, é nessa questão que o Wundt vai se debruçar, né? Bom, no finalzinho do século XIX, nós temos aí o Johannes Miller, que vai ser um nome muito importante na história, né, da neurofisiologia. Por quê? Porque ele começa, né, através do método de experimentos, e eles usavam muito o que a gente vai chamar depois de psicologia animal comparada, ou seja, eles usavam sapos, coelhos, rãs, ratos, né, para fazer experimentos, e aí faziam analogia desses experimentos com o corpo humano, né? Até porque era muito difícil naquele momento você ter métodos que você pudesse abrir o cérebro da pessoa com a pessoa viva, não? Quer dizer, diferentemente do que nós vimos no vídeo, quer dizer, que você tenha hoje, né, a tomografia, você tem a ressonância, que você consegue dar mensagens, as pessoas vão fazendo determinados raciocínios, movimentos, e o cérebro vai respondendo, né? E aí você vê na tela do computador lá. Neste momento você não tem isso, quer dizer, né, você não pode abrir a cabeça do sujeito, mexer no cérebro e fazer a pessoa de alguma maneira reagir. Então, o que eles faziam muito com os animais, né? E comparavam esses estudos com o corpo humano. Ou, por exemplo, né, mais à frente, você vai ter o método clínico, que é justamente pessoas que sofreram ou nasceram com alguma comorbidade ou sofreram algum acidente, e aí muda o comportamento da pessoa, né? Deixa de enxergar, passa a ser agressivo, sei lá, tem afasia, por exemplo, né? E aí há uma relação disso com aquele acidente, com uma perda, por exemplo, de massa cerebral. Então, a medicina começa a vincular uma coisa de causa e efeito, né? Essa lógica de causa e efeito, né? Nesse momento, quer dizer, os fisiólogos achavam que os nossos nervos, eles não faziam comunicação. Então, por exemplo, quando a luz bate no meu olho, eles achavam que aqui, nessa região ocular, é que estava a visão humana. Então, as células do olho seriam nervos que nos faziam enxergar mediante ao estímulo físico que é a luz, né? Então, eles achavam que cada nervo possuía uma energia específica local e própria,
né? Ainda não se falava aí, por exemplo, de grandes comunicações entre o cérebro e a medula e outros nervos, né? Então, nesse momento, se fala de sensações, nem se usa a palavra percepção, tá? Tranquilo, gente? O homem, né, vindo de uma natureza universal, como uma máquina. Então, herança do Descartes, aquilo que nós já trabalhamos, né? Então, o que, que seria a sensação, né? Que vai ser o grande objeto de estudo aí. Muita gente falando, né, dos fenômenos de sensação. Depois, aí nos psicofísicos se começa a falar de percepção, né? A sensação seria simplesmente essa resposta fisiológica nervosa específica, né? Que de alguma maneira então vai cada vez mais vinculada a esse mundo físico que estimula os nossos cinco sentidos, né? Até então se falava sempre do mundo físico como estímulo e a reação fisiológica, desculpa, o contrário, né? O estímulo físico como causa, né? E a resposta fisiológica como efeito, tá? Então você tem de um lado a própria física, por exemplo, você vai estudar a velocidade da luz, né? A medição dos sons, tudo isso é parte de estímulo físico, né? Agora, a medicina ou né, as neurociências, enfim, vão estudar a parte de resposta neurológica, fisiológica do ser humano, né? E aí, né, o que nós vamos ver é que a psicologia se propõe a ser a terceira via desses estudos, porque ela vai participar dessa ideia, assim como o Bessel, lá de que há variações que não dependem nem do estímulo físico e nem só do corpo humano enquanto biologia, do arco reflexo, por exemplo, né? Então, vai começar a se falar do âmbito psicológico. Nós temos o grande nome que é o Wundt, mas tem um antecedente do Wundt, que poderia ter sido o primeiro psicólogo mundial, que é o Fechner, mas ele não queria, né? Ele estava preocupado com a medicina. Então, ele abre mão, mas ele é um sujeito muito reconhecido, porque basicamente o Wundt parte das obras dele, ele é um sujeito que fala, né, desse âmbito psicológico. E aí, né, o grande salto, e a gente viu um vídeo, obviamente, mais antenado, contemporâneo, mas assim, a grande questão foi entender e mapear as funções cerebrais, né? Quando a medicina ela vai para este campo, né? Quer dizer, ela faz avanços anatômicos e fisiológicos, porque além de situar quais eram as áreas do cérebro que tinha relação com determinados sentidos humanos, né? Isso é importantíssimo, mas como aquilo funciona dinamicamente, quer dizer, quando eu enxergo, né, hoje já se sabe, não é só uma questão do nervo óptico, né, ele está ligado com várias áreas cerebrais, então depende das neurosinapses, uma bioquímica complexa, né, ou mesmo a questão do pensamento, então, memória, né, memória é um assunto interessantíssimo, quer dizer, essas questões, né, você precisa estudar também a fisiologia, ou seja, como elas funcionam, né, em movimento. Aí alguns estudos, né, gente? Aí é mais uma questão de nível de título de interesse, né? O texto trabalha bastante isso, né? Ele vai trazendo cada um deles, é bem interessante de ler depois com calma, né? Por exemplo, Marshall Hall, né, que é um médico escocês, que vai falar dos comportamentos do arco reflexo, né? Que é a famosa ideia, por exemplo, quando bate a luz do meu olho, minha retina ela se dilata. Isso é um arco reflexo, né? Independe da minha vontade, né? Por exemplo, quando eu bebo um líquido, alguns ácidos gástricos, a reação, a gente sabe hoje, cervical a alguns estímulos, né? Patelar. Então, há estímulos que depois foram sendo estudados, vinculados com a ideia de arco reflexo, né? Então, a ideia de movimentos voluntários e movimentos involuntários, né? Aí a própria ligação também com os músculos e espinha, né? A espinha dorsal. Então, percebem, né? Como é que ele percebeu isso? Ele viu, por exemplo, né? E esse é um experimento que na minha geração a gente ainda fazia no laboratório, é terrível, né? Eu odiava, mas eles faziam, que é o sapo, né? Que eles matam o sapo, mas se você der um choquinho elétrico na perninha do sapo depois que ele morreu, a perna se mexe, né? Então, como é que está mexendo se não tem mais o cérebro, né?
É porque tem ali um arco reflexo que, se você jogar, né, uma carguinha de eletricidade, dá um efeito ali de movimento, né? Então ele percebeu isso, que os animais decapitados continuavam a se mover por algum tempo, né? Então ele vai estudar e aí ele percebe, né, que o movimento tem a ver com o cérebro, mas não só. Então que esses caminhos se davam pelo corpo. Olha que interessante, né? Aí outro método também que se usa na fisiologia, o método de extirpação, né? Então se removia a parte de determinada parte para o lóbulo frontal, né? Isso foi feito, inclusive, de maneira criminosa nos manicômios por um tempo, a chamada lobotomia, né? Se tirava um pedaço do lóbulo frontal, porque quando você tira um pedaço do lóbulo frontal, os estudos mostraram que, por exemplo, no humano, né? O lóbulo frontal é importantíssimo, porque é nele que a gente faz esse filtro de informações e possibilita, portanto, a memória e a aprendizagem, né? Inclusive a questão afetiva se discute muito. Então, se você remove o lóbulo frontal, né, você tem aí determinadas consequências no comportamento do sujeito. Né? A lobotomia, por exemplo, deixava as pessoas idiotizadas, né? E se fazia isso em pessoas que tinham quadros psicóticos, esquizofrênicos, né? Sociopatas. Então, e às vezes só porque achavam que aquilo seria benéfico para o sujeito, né? Então, a própria medicina também é a favor de coisas que, inclusive a psicologia, né? Você pega aqui no hospital Sanatório Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Se fazia lobotomia, era algo que depois, né? Obviamente, né? Aliás, o médico que inventa a lobotomia ganha até o prêmio Nobel, né, gente? Depois, obviamente. Mas é isso, quer dizer, essa ideia de extirpar é tirar um pedaço do cérebro e aí se percebe que tirou a parte, por exemplo, que hoje chama área de Broca, a pessoa não fala, né? Você vai relacionando a função dos sentidos com as áreas cerebrais, né? Os métodos clínicos, né, que são esses métodos muito focados nos hospitais mentais, de sanatórios de cuidado mental, muitas coisas se descobriram ali, né? Por exemplo, né, a gente tem um paciente famoso que é o Paul Broca, né, que deu nome à área de Broca no cérebro, né, porque ele justamente vai ter, né, uma área ali que ele teve um acidente, ele vai ter uma perda, e aí, né, justamente por causa daquela área, ele começa a ter afasia, não fala mais, né? Não consegue linkar a fala com o pensamento. Então passa a se chamar área de Broca em homenagem a ele, né? Os estudos elétricos, né? Então começa a se perceber que como é que então os neurônios transmitem, né? Esses impulsos, como a gente chama, né? E aí se começa numa primeira hipótese, justamente testando os estímulos elétricos. Hoje já se sabe que são estímulos chamados bioquímicos, né? Mas se achava que na verdade, era quase, né, uma coisa de contato mesmo elétrico, né? Tem eletricidade, a gente ainda fala de contato bioquímico, mas é muito mais, né, os famosos neurotransmissores, e aí eram muitos experimentos feitos com coelhos, cães, que mostravam, né, essa questão da eletricidade. E aí você tem aí vários estudiosos testando isso, né? O Joseph Gall, que foi importantíssimo por um lado, mas também muito depois criticado, né? Ele vai dissecando os cérebros dos animais, não é? E ele percebe, por exemplo, que é algo que também vai acontecer no cérebro humano, que tem uma, né, a coexistência de substância cerebral branca e cinza, né, com funções diferentes. Essa ideia da conexão cruzada do cérebro, né, também o lado oposto, né? Aí no vídeo ele até mostra isso, né? E ele vai trabalhar algo que hoje já foi superado, mas isso foi terrível, que até na Segunda Guerra Mundial se usou com o genocídio dos judeus, que ele partia de um pressuposto que ele chamou de ciência da frenologia, ou cranioscopia, né? Que é a ideia de que o formato, determinados formatos do crânio, determinava determinada personalidade do sujeito. E aí eles usavam isso, por exemplo, a pessoa que tem tal, né, se uma testa, não sei de que centímetro, não sei o quê, era judeu. Então eles entravam nas escolas, tem até o filme que mostra isso, lamentavelmente, assim, eles medindo os crânios e aí tiravam os alunos de sala de aula, dizendo, esse aqui é filho de judeu, porque tem o formato do crânio, não sei o quê, ou pessoas inteligentes, né? Então, por muito tempo se falava disso, né? O formato da cabeça determinava
ou inteligência, ou uma raça, uma etnia. Isso é terrível, né, gente? Então, isso já foi superado, mas ele é o Joseph Gall que fundou essa, infelizmente, né? A ciência sempre entremeio a questões éticas, né? A, os Galvani, né, os cientistas que vão também sugerir que os impulsos nervosos seriam elétricos, assim como Fritz Seitz lá atrás, né, que nós não falei dele, mas também é outro que vai trabalhar com essa ideia, né? E aí o ganho dele é que ele vai trabalhar com isso com a ideia motora, né? Ele vai trabalhar com a ideia de que, portanto, o nosso cérebro também comanda os nossos movimentos, né? Então, alguns exemplos para vocês entenderem, né, como é que a mente vai ganhando morada material aí, né, fisiológica. É importante, né, porque senão a psicologia também não conseguiria sair desse lugar metafísico, se é que ela saiu, né? Eu acho que essa é sempre uma discussão. Há algumas teorias hoje que ainda mantêm, de certa maneira, essa questão, não colocada, né? Aqui um resuminho, né, do porquê na Alemanha, nós já falamos disso, mas acho sempre interessante fazer uma síntese, né? Então, é porque é na Alemanha que temos aí uma condição de reforma universitária, falamos disso, né? Avanço da área fisiológica, e, portanto, lá nós vamos ter a fundação de um grupo de estudo que vão ser chamados psicofísicos. É neste grupo que nós temos um aluno memorável que se chama Willem Wundt, né? Que vai fundar a psicologia moderna, né? Assim como Fechner, que não quis e não levou adiante os seus estudos, mas é considerado um nome importante também, né? Temperamento cultural alemão sistemático, importante, porque também isso conta na hora de se fundar uma ciência, né? Ter um povo que é culturalmente educado para isso, né? Então, era uma cultura muito voltada à descrição e coleta de dados, né? Então, a área de botânica, por exemplo, ganha muito também nesse momento. Ao mesmo tempo, né, o lugar do romantismo. Então, também tem uma abordagem nas ciências humanas, né? Nós temos um nome aqui importantíssimo, que é o Willem Dilthey, aí é outro, né? Que é o pai do historicismo alemão, é um sujeito, o Feuerbach, por exemplo, também, né? Que vai ser um humanista alemão importante. Então, essa abordagem intuitiva para as ciências humanas e sociais também bastante importante, né? A integração com a área biomédica, biológica, é isso que nós estamos vendo, né? Muitos estudos sendo feitos, e essa liberdade acadêmica, né? Quer dizer, a reforma universitária propiciou, de fato, um avanço e uma liberdade de jovens, né? Que vem de uma burguesia mais empobrecida, mas com muita sede para cultuar esse âmbito universitário, né? Essa questão da cultura alemã, né, é algo muito, a gente fala cultura, né, em alemão, que é essa ideia da cultuar, né? A cultura vem da ideia de cultuar, né? De fastigar, de né, essa coisa laboral mesmo que os alemães têm, né? Que é invejável, né, gente? E aí a gente chega nos psicofísicos, né? Que é onde então a gente meio que para nessa aula livre de hoje, porque aqui nós já estamos nos aproximando do Wundt, quer dizer, por exemplo, o próprio Hermann Helmholtz é professor do Wundt, né? O Wundt vai fazer tese de doutorado com Helmholtz e é um grande nome. Até hoje usamos instrumentos e maquinários oculares, né, oftalmológicos que foram fundados com esses sujeitos, né? A psicofísica, eles vão tentar estudar os aspectos perceptuais, né, do ser humano. Então, você tem pessoas que vêm da área fisiológica, você tem físicos, você tem químicos, aí você vai ter os filósofos. É um grupo multidisciplinar, portanto, né? E lá na Universidade de Leipzig, você encontra vários deles passando, né? Uma coisa muito interessante que lá naquele meu curso da História da Alemanha tem, que eu peço que vocês observem, né? É que esses sujeitos, né, eles não fazem formação numa única universidade.
O cara faz a Universidade de Berlim em filosofia, depois ele vai para Leipzig e faz a medicina, eles andam nas universidades alemãs. Você pega, por exemplo, o Edmundo Husserl, né, que vai ser um nome importante também para filosofia e psicologia, mas um pouquinho mais à frente, quase contemporâneo, ele passa por umas 4 universidades alemãs. Né? Então, eles vão levando esses conhecimentos para as outras universidades. Né? Então, aqui você vai encontrando todos esses sujeitos que estão aqui passando, são sujeitos desse grupo de estudos chamado psicofísicos. Né? E o próprio Fechner, que é o que vai dar nome ao grupo, né? Que vai tentar quantificar a relação entre um estímulo corporal e como nós percebemos isso. Então, por exemplo, se eu coloco um peso na mão de alguém e vou dobrando sem a pessoa ver, será que ela tem a percepção de que está dobrando este peso? Né? Então, eles vão se perguntando, e aí eles percebem que é diferente a percepção do que de fato está acontecendo. Né? E eles tentam estabelecer uma relação quantitativa, né, de progressão aritmética e progressão geométrica. Isso vira até uma fórmula matemática. Né? Então, o Fechner funda essa fórmula matemática e isso faz com que o Wundt, de fato, não é? Perceba que há, né, possibilidade de estudar a relação entre mente e corpo e falta uma ciência olhar para isso do ponto de vista do observador. Né? Então, é assim que surge a psicologia. Eu não vou deixar isso mais para durante a semana, mas é interessante, né, perceber. E aí, cada um deles vai explorar uma área, né? Um trabalha mais com estímulos visuais, outro trabalha mais com a questão sonora, né? O próprio Wundt vai trabalhar muito com a questão visual, né? Seguindo um pouco a tradição do seu orientador. Então, depende do psicofísico, eles vão abordando, né, percepções diferentes. A Anne está perguntando se é aula de neurofisiologia. Não sei, gente, depende da grade, mas se está com D, sim. Quem está dando é a professora Gianette. Bom, do ponto de vista de conteúdo, era isso que eu queria trazer para a aula de hoje, preparando esse terreno para a discussão do Wundt.